E eu apaguei todas as luzes da minha casa para tentar criar uma analogia para o que eu tô falando, né? Eu acho que a gente vive a nossa vida de alguma forma assim, com uma pequena ideia da onde estamos e dos obstáculos que a gente precisa enfrentar. Muitas coisas estão mais na inconsciência, ou seja, estão mais escuras. Eu não consigo perceber com tanta clareza, com tanta exatidão. Mas à medida em que, por qualquer razão, eu me aproximo de uma situação, eu me aproximo de uma experiência, eu consigo ver com maior clareza, percebe? Agora que eu me aproximei, eu consigo ver aquela plaquinha da gratidão, eu consigo ver a minha oração, eu consigo ver aqui, ó, a imagem dos meus pais. E olha, agora mais próxima, essa luz aqui, ela me faz perceber que aqui na sombra eu tenho outras possibilidades de acender uma outra luz. E é isso que eu vou fazer. Agora, mais próxima dessa situação, eu percebo que eu tenho aqui a possibilidade de acender mais luzes. E olha, uma nova parte se clareia. E ali, agora eu consigo ver, e antes eu não conseguia, que eu tenho a possibilidade ainda de acender aqui mais uma luz. Veja, percebe? E agora, olha como as coisas parecem se ampliar. E agora eu consigo enxergar até esse incensário. E olha, eu consigo perfumar mais a situação, deixar essa situação com mais perfume. Mas por que não fiz isso antes? Porque não estava enxergando. E olha essa tigela tibetana, tem um som tão lindo, mas também não podia tocar porque também não estava enxergando. E à medida em que eu vou acendendo essas luzes, eu vou encontrando novas possibilidades de acender novas luzes. E quanto mais luzes eu acendo, mais possibilidades eu tenho. Olha, um cafezinho aqui. E a possibilidade de ter mais prazer nessa caminhada e nessa jornada. Olha, também tenho balas. E vou aqui acendendo essas luzes e tomando cada vez mais consciência, percebendo mais as coisas que estão à minha volta. E quando eu percebo e quando eu observo, eu consigo enxergar muito mais agora. E por que consigo enxergar melhor? Agora eu consigo perceber, inclusive, onde está o interruptor. Olha lá, que estava totalmente no escuro. Mas agora já consigo enxergar e consigo me mover para lá. E como agora eu consigo acender esta luz, tudo pode ficar mais claro. Só que quando eu chego nesse ponto aqui e eu já consigo enxergar todas as coisas, eu fico me culpando de por que eu não tive todas essas opções antes. Porque naquele momento em que eu estava ali, eu não tinha como enxergar todas essas outras possibilidades. E aí, muitas vezes na minha jornada e na minha trajetória, eu me esqueço disso e eu passo a me culpar, sem perceber que eu fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha. E aí a gente fala, e eu acredito muito nisso, que a vida
é feita de escolhas e que aquilo que está acontecendo com a gente foi resultado das nossas escolhas. Mas a minha pergunta é: será que de fato nós escolhemos? Porque escolher significa conhecer, e entre aquilo que eu conheço, eu faço uma opção. Entre as opções, eu escolho algo. Mas se eu não sei quais são as opções, como eu vou escolher? E aí a gente chega no fim do caminho e fala assim: nossa, eu caminhei durante tanto tempo, um caminho tão amargo, mas eu tinha balas. Por que eu não escolhi as balas? Pô, não escolhi a bala porque eu não enxerguei a bala. Entendeu? Como é que eu vou escolher o que eu não enxergo? Então, eu acredito que a vida é feita de escolhas, sem dúvida nenhuma. A questão é que muitas dessas escolhas são inconscientes. E só quando a gente se aproxima de certos temas, só quando a gente passa por algo, a gente é capaz de começar a perceber, ou seja, a se tornar ciente daquilo. Por exemplo, eu nem imaginava na vida que existia uma coisa chamada relacionamento abusivo. E fiquei ali anos porque eu não tinha ideia disso. Pra mim aquilo era normal, eu não conhecia, não tinha ciência de outra coisa. Ou seja, fiz o que pude com o conhecimento que tinha. E aí, quando tudo se torna claro no final, eu ainda estou numa escuridão. Sabe por quê? Porque eu ainda não enxerguei que eu não podia fazer diferente. Olha que coisa. Então, quando eu não tenho consciência disso, eu tô numa escuridão. E essa escuridão, ela faz eu me culpar, ela faz eu me punir, ela faz eu não respeitar a minha história e eu ficar batendo cabeça naquele mesmo pensamento, porque você foi burra, porque você tinha que ter feito isso, porque você tinha que ter feito aquilo, porque você tinha... Poxa, mas agora já tá tudo claro, agora eu já passei pelo processo, agora eu tenho clareza, eu consigo enxergar. Aquela pessoa não conseguia enxergar e aquela pessoa precisa ser respeitada. E a hora que eu consigo entender isso, é mais uma luz que se acende. É mais uma consciência que eu tenho. E é mais um passo a caminho do auto-amor. Porque se respeitar o seu processo, respeitar a sua história, isso é autoestima. Isso dá asas.